Bom, eu estou muito feliz em estar aqui hoje porque é um momento de democracia. O Tribunal do Júri é um dos momentos marcantes da democracia no Brasil e nós, como estudantes de direitos, estamos aqui para exercer essa profissão que iremos atuar e, com certeza, a Faculdade Rui Barbosa está de parabéns por nos dar essa oportunidade. Evento ímpar, um evento acadêmico da Faculdade Rui Barbosa, tendo a prática jurídica em pauta no Tribunal do Júri, é com imenso carinho e emoção que eu me sinto lisonjeado em ser convidado a participar de uma forma efetiva, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de fazer a justiça ser a prática do nosso dia a dia. Bom, eu quero falar que é uma grande oportunidade para os alunos da Faculdade Rui Barbosa estar participando desse júri simulado, porque é um momento que vai fazer com que nós possamos ter um aprendizado do que ocorre na vida real, né? E a gente aqui tenta justamente imprimir essa ideia do que ocorre lá de forma idêntica aqui. E vai ser muito legal essa discussão de teses jurídicas e tudo, vai ser bem interessante. Peço aos senhores jurados que o depoimento da testemunha, o depoimento da senhora Dalva não seja considerado como de testemunha, mas apenas como informações pré-declaradas. Mas que obrigada. Membros da defesa. Não, foi dada a contradita. Eu vou dispensar. Era só para confirmar a contradição. Senhora Dalva, muito obrigada. A senhora contra se dispensar. Neste momento, como não há réu presente, vamos passar para os debates. Terminada a instrução, passaremos agora aos debates orais da acusação e defesa. Peço aos doutores debatedores que somente façam uso à parte, se for concedida pelo orador do momento ou com autorização do juiz. Com a palavra ao doutor, senhor promotor. Vossa Excelência tem um prazo de 45 minutos. Boa tarde. Gostaria primeiramente de saudar a juíza presidente desse pleno e demonstrar aqui minha admiração pelo exímio trabalho que ela desempenha. Gostaria de igualmente também saudar a defesa e dizer que a defesa desempenha um papel fundamental na promoção da justiça, porque, ao contrário do que dizem por aí, a defesa não está defendendo o criminoso nem o crime, está defendendo o direito. Isso é muito, muito nobre. E gostaria também de cumprimentar vocês que estão compondo esse conselho de sentença. E, primeiro, eu quero desenhar a função do Ministério Público no Tribunal do Júri. O Ministério Público, ele é defensor da lei, da ordem jurídica. Ele defende a sociedade e a democracia. E é nessa visão que a gente desempenha tanto o papel de acusador como o papel de fiscal da lei. E é nesta visão de desempenhar um papel de fiscal da lei que vamos analisar se a pessoa realmente ela tem culpa daquele delito, ou se não tem, a gente pediria absolvição. Mas, infelizmente, meus caros, não é isso que a gente pensa aqui. Por quê? Porque existem diversos indícios, diversas provas contundentes de que foi o réu que cometeu o delito. E por que a gente chegou a isso? Porque, tudo bem, a defesa vai chegar aqui e vai falar para vocês: ninguém viu ele matando a vítima. Isso não é prova. Não há nenhuma prova na faca de que tenha sido ele de que cometeu. Não há prova. Mas nós não podemos simplesmente pegar e analisar de que prova só é quem viu o crime acontecendo. Prova só é uma digital. Prova é todo um rol que consiga ter uma lógica de chegar a um resultado, que foi o delito. Então, assim, antes de começar a entrar nesse mérito das provas do fato do ocorrido,
eu gostaria de ressaltar a importância do Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, ele é uma instituição que nasceu há uns 800 anos atrás, com raízes profundas e antigas, né? E ele veio na Magna Carta Libertatum inglesa. Foi uma carta que os ingleses mandou para o rei, João Sem Terra, dizendo o seguinte, que naquele momento o rei não poderia ter todos os poderes sobre aqueles cidadãos. Que o rei deveria ser limitado a certas coisas, como, por exemplo, violar a residência do cidadão. E como julgar o cidadão que cometesse um delito doloso contra a vida. Então, era uma garantia que eles tinham de que, se ele cometer um delito, não seria um juiz togado, um juiz técnico, que iria julgar e dar o veredito para eles, porque poderia ser um veredito injusto, poderia ser um veredito de acordo com o que o rei queria. Então, é isso a importância que tem do júri, porque a partir do momento que vocês, que são pessoas idôneas da sociedade, estão ali julgando uma pessoa que cometeu um delito, vocês vão dar um veredito justo, um veredito de acordo com a convicção de vocês. E é só isso que eu peço. Eu peço que vocês julguem com imparcialidade, conforme o juramento de vocês, e com a convicção do que ocorreu, dos fatos que vamos tratar aqui agora. Na data do dia 12 de janeiro, a polícia recebeu uma informação de que haveria acontecido um crime na casa da vítima, senhor Jorge, que era cabeleireiro e era decorador. Ele era homoafetivo, uma coisa normal na sociedade, ninguém pode morrer por causa disso, né? Pois é. Então, no momento que a polícia se voltou até o local do delito, encontrou ele jogado em um colchão, com diversos golpes de faca, sem vida. A casa não estava arrombada, havia o documento do réu lá. O réu deixou cair o documento, acidentalmente deixou cair o documento. E não tinha sinais de arrombamento, então provavelmente ou a pessoa tinha chave, porque inclusive é de conhecimento que o réu sabia que a chave ficava em uma moringa, ou a vítima abriu a porta para ele. Pronto. Dito isto, assim, a gente faz uma análise. O réu não existia nenhum inimigo. Não havia inimigo pro réu. Era uma pessoa normal. A vítima não tinha nenhum inimigo. Ele tinha um amor bandido, que era o réu. Um amor bandido que atirava pedra nele. Um amor bandido que batia nele, que deixava ele chorando nos lugares, porque você percebe que se a vítima ficou chorando em um lugar, é porque ela se sentiu humilhada. É uma pessoa que chora, a pessoa é frágil, assim, pelo menos em tese, uma pessoa que chora, a pessoa é meio frágil, né? Pô, tô chorando porque ele impõe um sentimento de dominação em relação a ela. Ele, pelo menos teoricamente. Mas, por outro lado, ele era sustentado pela vítima. A vítima o sustentava e ele vivia naquela coisa, batendo nela, até que, um certo dia, ela não aguentou. Deu um basta na situação, como diversos relacionamentos que existem por aí. A pessoa vai aguentando, no início é amores, né? Depois começa a briga, blá blá, daqui a pouco não aguenta e para. Só que o problema é que o réu era sustentado pela vítima. O réu se mantinha com o dinheiro da vítima, porque ele não trabalhava. Ele nada fazia. Ele simplesmente ficava assistindo filme dentro de casa, uma vida muito boa, né? Então, quando a vítima parou de sustentar ele, quando a vítima terminou com o relacionamento, ele começou a ter um desempenho de seguir a vítima, ficar espreitando na casa dela, ficar umas atitudes assim, bem de que não estava conformado com a situação. Não obstante a isso, nós devemos ressaltar que o réu não nasceu no momento que nasceu o processo. O réu existe um histórico antes desse processo. Antes do delito, ele tinha uma história. E qual era a história do réu? Ele foi processado e sentenciado por um homicídio.
cujo o meio que ele utilizou foi uma faca. É uma simples coincidência, deve ser alguma coisa assim. Isso não é prova, é uma coincidência, sei lá, absurda. Não, não é. Não foi. Mas a verdade é que ele foi condenado por um crime anteriormente, por uma faca. Ele matou a pessoa, também com uma faca. E tudo isso, assim, você ainda vai pensar, poxa, mas isso aí é prova de que ele fez? Bom, o fato dele ter cometido um delito anterior realmente não é prova. Mas se você corroborar a identidade dele que foi achada no local do crime, o testemunho aqui da senhora Dalva, que foi desconstituída porque a defesa parece que está querendo ofuscar a verdade de vocês, eles querem calar a verdade, querem mostrar para vocês uma outra coisa, então ela não quer que considere como prova aquilo ali. Mas pouco importa se vai ser considerado como prova testemunhal, que Dalva disse, porque vocês têm o livre convencimento de julgar de acordo com a convicção de cada um. Vocês só bastam pensar, essa tese que foi exposta aqui me convenceu de que foi ele que julgou, que foi ele que matou aquela pessoa. Então, se vocês pensarem, poxa, eu estou convencida de que foi ele que matou, vocês vão dizer, foi ele que matou, e vão condenar. E isso é um veredito justo, entendeu? Porque se não fosse em busca dessa justiça, a gente não estaria aqui pedindo a condenação dele. Agora, não podemos aceitar que uma pessoa que já seja tendente socialmente a cometer delitos venha ficar impune de uma coisa, de uma barbaridade dessa que ele cometeu. Por quê? Porque a defesa vai dizer, mas não há ninguém que viu ele cometendo o crime, então não há provas de que foi ele que cometeu. Mas é aquela coisa, não há prova? Há prova sim. As provas, quais são as provas? As provas são os testemunhos das pessoas, são a forma como ele já agiu, a forma como ele agia, a agressividade dele, a ameaça dele. Tudo isso é levado como prova. E existe um doutrinador italiano que ele fala, o nome dele é Henrique Ferri, que ele fala que a rainha das provas é a lógica. E é justamente por isso que a gente pede absolvição. É se utilizando dessa lógica para poder... a condenação. É se utilizando desta lógica que a gente vai... Desculpe, gente. O material. Vamos lá. É se utilizando desta lógica que a gente vai pedir a condenação da pessoa. Por quê? É lógico que ele tenha motivos para matar? É claro que é lógico que ele tem motivos para matar. Ele estava sem ter quem financiasse a vida dele de assistidor de filmes. É lógico que ele é uma pessoa com um caráter tendente a matar? Claro, ele era processado por outro crime. Então, se ninguém matou, por que a vítima morreu, já que ninguém matou? Porque não tem provas de que tem uma digital. Não tem ninguém que tenha visto ele matando. Porque se fosse nenhum crime, ninguém vai ser condenado nunca. Porque se precisa de uma pessoa ver para poder saber que foi a pessoa que fez, me desculpe. Mas, como eu estava falando, então vocês têm que julgar de acordo com a convicção de cada um. É saber que naquele momento, quem foi que fez, e vocês têm que ter esse convencimento, porque justamente porque vocês têm que levar em consideração todo o histórico do réu. Então, vamos lá. Então vamos lá. No dia 12 de janeiro, o réu foi encontrado morto. Você percebe que no laudo tem dizendo de que o réu, a vítima foi encontrada morta. Jorge foi encontrada morta. E você percebe que no laudo tem dizendo que ele houve cortes no braço, porque provavelmente no momento da facada ele tentou se defender. Uma veia cava também foi que cortou a veia cava e foi um motivo do assassinato. Várias perfurações. E você percebe que ele se utilizou de uma forma assim, meio cruel, porque
Uma coisa é você querer matar outra. Meu avô já dizia que uma pessoa para poder matar outra com revólver é até fácil, né? Você chega aqui, aperta um gatilho, matou, até no susto você mata. Mas para matar com a faca, você tem que ter sangue no olho. Porque imagine, você pegar uma faca aqui, pá, aí não tá satisfeito não, só Senhora membro do Ministério, por favor, a defesa pediu uma parte. A doutora citou cortes no braço. Eu li o laudo cadavérico e não há nenhum corte no braço da vítima. Ah, sim. Eu gostaria de ter visto. Lesão, corte com peso em região de braço, antebraço, sugestivo de defesa. Você está querendo atrapalhar a minha colega a falar? Quer induzir aos jurados não ter o devido discernimento? Não teste. Senhores, mantenham a ordem, por favor. Bom, a defesa está tentando tumultuar, mas vamos lá, a gente não precisa disso para poder ganhar um julgamento, né? Vamos lá. Então, assim, como eu estava falando, eu estava na parte de que a pessoa tem que ter muito sangue no olho. Isso aqui para os senhores. A pessoa tem que ter sangue no olho para matar uma pessoa de faca, né? Porque você dá uma facada, tem um corte, fala, pô, não, um corte ou facada qualquer pessoa dá. Mas dá uma facada, dá duas facadas, dá 3 facadas. Por favor, pela ordem. O membro da defesa, por favor. Senhor membro da defesa. Pela ordem. Como assim? Não, pode levar. A própria juíza não está deixando. Senhores, por favor. Deixa a juíza ver, Por favor. O senhor membro da defesa, por favor. Eu pego o seu documento e levo até o senhor. Por favor. É isso. Eu quero pegar o meu documento. Esse documento é meu. Ele está impedindo que eu peça uma coisa. Apesar de você botar nada aqui em cima. Tiver espaço. Por favor. Plateia, por favor. É o laudo cadavérico. Tá aqui? Ele quer fazer vista desse laudo. Mas eu vou pegar. Tá na sua. A defesa acho que não leu o processo aí, vai esperar. Pela ordem, senhores, por favor. A defesa tomou conhecimento do laudo cadavérico? Sim, excelência. Eu pedi desculpa à promotora. Aceita, desculpa. Então vamos continuar. Eu estava falando sobre a raça de uma pessoa matar outra a facas. E realmente é uma coisa muito interessante, gente, porque uma das testemunhas falou aqui de que ele simplesmente chegou lá no outro dia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas assim, uma pessoa que já é quanto mais em matar, não vai matar e no outro dia ficar arrasado, né? Eu não espero isso de uma pessoa que já tenha pelo menos 2 homicídios. E é uma pessoa ainda mais 2 homicídios de faca. Uma pessoa que mata a outra a facadas, com certeza não tem o tipo de espírito de ficar arrasado porque matou. E ninguém vai matar acidentalmente uma pessoa a facadas. Também isso não existe. Então... Desculpa, é porque eu não entendi o que a nossa doutora disse, que o réu ela tem dois homicídios, que foi acusada de 2 homicídios. Não. Eu não tenho isso O aqui. réu foi acusado de 1 homicídio, onde ele foi condenado a 6 anos e pouco, certo? Sim. E este segundo homicídio que ele está sendo acusado agora. A senhora já sentenciou? Ele já Não, eu não falei sentenciado, não. Eu falei a pessoa que faz É o porque da forma que a documento. senhora falou, ficou parecendo que ele tinha passado por 2 homicídios. Foi um Desculpe, homicídio. foi só um nome Excelência. Só para deixar claro e não confundir as pessoas. Segunda vez, se você tem que É porque interrompimento da acusação. Para tumultuar Estamos no o júri nosso e influenciar o voto do jurado. Estamos no nosso direito de esclarecer. Ordem, senhores. Então, eu vou ser mais clara. Ordem, senhores, por favor.
Então, eu vou ser mais clara possível. Ele foi condenado por um homicídio, que foi por facas. Ele foi condenado. E está sendo acusado por esse homicídio. Então, o que foi que eu quis dizer, em outras palavras? Eu quis dizer de que uma pessoa que comete um primeiro delito com facas e depois comete um segundo delito, porque eu estou afirmando que ele cometeu este delito. Eu estou afirmando isso aqui, porque a convicção eu tenho disso. Senão eu não estaria aqui pedindo a condenação dele. Então, diante disso, eu não esperava que ele chegaria no outro lugar, na casa da costureira, e dissesse assim, poxa, eu estou arrasado porque eu matei ontem o cara que me sustentava a facada. Eu estou muito arrasado. Claro que não, ele vai chegar lá como se nada tivesse acontecido. Isso não é prova de que ele não tenha cometido o delito. Pronto, já. Pois é. Então, meus caros, eu quero dizer para vocês isso. É de que existe todo um rol probatório de que foi ele que cometeu o delito. Porque existe testemunha falando do comportamento dele, existe a forma como ele se portava depois que terminou o relacionamento. Então, tudo isso é um arcabouço, é um histórico de que corrobora para poder mostrar para vocês de que não é ilógico o que a gente está pedindo, muito pelo contrário. É o mais lógico. O ilógico seria dizer que ele é inocente, porque ninguém viu o que ele fez. Não basta uma pessoa ver. Não precisa uma pessoa ver. Só pode ser condenada uma pessoa que viu que a outra cometeu o delito. Se fosse assim, um crime, então tudo bem, eu quero agora matar uma pessoa aqui. Eu vou matar, mas eu não vou ser condenada, sabe por quê? Porque eu vou matar escondido. Eu vou chegar a pessoa aqui, bem escondido, vou esconder bastante. Aí eu vou pegar levar ela lá pro matagal, matar, ninguém viu. Ninguém viu e aí não tem provas de que fui eu que matei. Aí é meio assim, ilógico, né? Mas como eu estava falando, então assim, você percebe que o crime que ele cometeu foi um crime com requinte de crueldade. Porque uma pessoa que mata a outra facada, ela é cruel. É uma pessoa que ela não morre no momento. Ela vai morrendo aos poucos, a pessoa recebe uma facada e vai ali morrendo, vai percebendo, poxa, eu tô aqui morrendo agora e vou perdendo sangue, vou sofrendo, agonizando, até o momento que eu perco a consciência e morro. Então uma pessoa dessa é uma pessoa cruel. É uma pessoa que não é merecedor de estar nessa sociedade. Porque, veja bem, o dever de nós, da sociedade, é analisar o perfil daquela pessoa que descumpre uma lei, tirar essa pessoa da sociedade e fazer com que ela não é bem castigada, mas ela seja punida de uma forma que ela possa se arrepender pelo menos um pouco do que ela fez. Não podemos permitir que uma pessoa que simplesmente cometeu o delito que cometeu, simplesmente sai por aí impune, sai por aí como se nada tivesse acontecido. E é justamente esse o papel que entra vocês. E é por isso que eu peço que vocês vote para que ele seja condenado pelo delito que ele cometeu. Porque esse tipo de injustiça, esse tipo de atitude não pode ser permitida, não na nossa sociedade. Bem, excelentíssimos senhores juízes, excelentíssimos senhores jurados, excelentíssimos colegas de defesa também e colegas de acusação. Estamos aqui hoje. O primeiro momento que eu tenho a falar é o seguinte: eu reitero tudo que minha colega de acusação, a doutora Paula, falou. A gente tem que analisar o caso, não especificamente só no momento do que aconteceu, porque particularmente a gente tem que saber a história. Tudo tem uma história, tudo tem um início, um meio, infelizmente, um fim. A gente tem que partir do princípio de que, no depoimento, nos indícios, tudo vai montando um quebra-cabeça que chega ao mesmo fim em duas histórias que são diferentes. Ele foi condenado em um caso anterior e acusado no mesmo modus operandi, sendo que no primeiro caso foram 11 facadas. Não é uma coisa simples, é como a colega disse. Para se matar uma pessoa dando tiro é muito simples. Para se matar uma pessoa dando facadas, tem que ter sangue no olho. A gente tem que partir do princípio de que as desavenças tinham.
O relacionamento não estava mais o mesmo, passou o tempo. Ele aceitava acabar o relacionamento? Claro que não. Por que ele não aceitava? Porque era notório que ele vivia às custas da vítima. A vítima trabalhava como cabeleireiro, a vítima trabalhava como decorador, a vítima era um trabalhador, acredito que como todos aqui presentes, porque como o acusado não se encontra, já mostra que tem alguma coisa assim que não bate. Eu particularmente acredito que quem não deve não tem. Se eu tenho que responder pelos atos, eu respondo de frente. Eu acho que faz parte a gente assumir os atos que a gente faz. Não simplesmente faz, corre, foge, depois não aparece, ninguém que encontra, depois arranja alguém para o outro dia aparecer e dizer. E simplesmente insistir em não vir na audiência, mandando representantes legais, mas não vir. Não chegar aqui e dizer aqui para todos vocês ouvirem que não tem nada a ver com isso. Agora, como não aceitar um relacionamento que se acaba? Faz parte. Todas as pessoas têm autonomia em o livre-arbítrio de querer terminar ou continuar o relacionamento de acordo com suas convicções. Agora, se eu acho que cada pessoa que tem um relacionamento onde você coloca a outra pessoa como dependente, uma pessoa que simplesmente não trabalha, porque pelo dicionário, segundo o dicionário Aurélio, quem não trabalha, quem é uma pessoa errante, quem vagueia, é um vagabundo. Segundo o dicionário Aurélio, o conceito é esse. Nós não temos que nós ver a realidade. A pessoa que tem esse perfil, que não tem nada que tenha uma previsão futura, vive às custas de uma outra pessoa no relacionamento. Quando se vê ameaçado em terminar esse relacionamento, insistir em brigas, insistir em discussões, insistir em perseguição, insistir em espreitar, ir atrás da vítima em casa, insistir em agressões verbais, insistentes e em público para todos ouvirem, insistir em agressões até certo ponto físicas, pessoais para com a vítima. Porque a partir do momento, segundo que está no depoimento, que está nos autos, que um tijolo é lançado contra uma pessoa, um tijolo, vai vocês verem, um tijolo, como é que você sentiu o que é? O que é o peso de uma vítima, o que a vítima sofreu. O que a vida que eu estou mostrando, o que aconteceu em relação aos atos. Os autos estão mostrando isso. Não cabe essa prova, tirado do local, Ordem, senhores, membros do Ministério Público, esse objeto não pode. Nós queremos impugnar isso. Mas vocês entenderam que é uma pessoa... Já foi recolhido, excelência. Já foi recolhido, meus senhores. O que é uma pessoa, primeiro agressões verbais, depois agressões físicas insistentes, depois uma tentativa, porque na realidade uma tijolada, no meu ponto de vista, é uma tentativa de homicídio. Eu não acredito que ninguém tenha um interesse de dar uma tijolada para dar um carinho. Mas um carinho. Mas é uma pessoa que eu tenho tanto afeto que eu vou dar uma tijolada. Não! A impunidade não é para ser aceita. Não! Não devemos absolver o réu. Ele não está aqui para receber a acusação que é dele. Por quê? Porque foge. Porque tem que fugir, né? Quem tem culpa tem que fugir. Se a gente pensar que todos da sociedade têm sonhos, todos que são trabalhadores aqui sonham. Somos estudantes, somos trabalhadores, somos pessoas de bem. Nós temos possibilidades de futuro que só depende mais da gente. Então nós não podemos ficar a mercê de pessoas que estão convivendo em sociedade, mas que têm uma índole má de lhe atingir. Uma índole má de lhe atingir, ou porque pode ser que lhe encontre na rua, ou então de alguma forma pode querer, devido ao relacionamento que não deu certo ou não, querer lhe atingir porque não está tendo o que você antes proporcionava a ela. Se não tem isso, a pessoa pode subjugar outro, pode oprimir, a vítima chegar ao ponto de chorar. Chorou, como se pedisse auxílio e socorro. Deu um depoimento para outra pessoa, outras pessoas ouviram que ela estava numa situação difícil, tinha medo pela própria vida, tinha temor contra a própria vida. Na realidade, o réu é um destruidor de sonhos.
um destruidor de sonhos de pessoas de bem, que não deve ser absolvido. Ele merece a condenação justa. Não é para responder a pergunta que o senhor juiz vai colocar lá, como se a impunidade imperasse em nossa sociedade. Nós já vivemos violência num limite demais. Violência próxima a gente, é um absurdo isso. Nós não podemos aceitar isso. Quando a pessoa vem numa escalada de violência e chega ao ponto de culminar com o desfecho que aconteceu, agressões verbais, agressões físicas e brigas. Das agressões físicas e brigas, você vê a sequência. Vem a tijolada, que é uma coisa contundente, querendo ou não. Depois disso, insistentemente, ameaças e perseguições. Eu acho que ninguém está disposto a aguentar uma pessoa que não tem a possibilidade. Do Ministério, por favor, a defesa pediu a parte. Sejam breves, 30 segundos. Doutor do Ministério Público, gostaria de saber se o tijolo, esse tijolo que o senhor apresentou aqui nesse momento, foi realmente retirado da cena do crime ou o senhor simplesmente está fazendo a mera suposição de que talvez fosse um tijolo parecido com aquele? Olha, senhor querido defensor, a gente tem que, excelentíssimo senhor querido defensor, a gente tem que levar em consideração o seguinte: eu não posso estar com todos os tijolos do mundo na mão. Para mim, tijolo é tijolo. Não tem dois tijolos. Já basta. Eu acredito que já basta pra mim. Ordem, por favor, na plateia. Senão o júri vai ter que ser suspenso. Por favor, senhores. Silêncio. Eu acredito que esse parâmetro que eu trouxe como referência dá a verdadeira dimensão de quem recebe uma tijolada mal intencionada, com a intenção mesmo de atingir a vítima. Porque quando o réu tinha interesse disso, ele já tinha sangue em uma das mãos. E ele estava intencionado a ter sangue na outra. Ele queria, na realidade, a próxima vítima. E pode ser qualquer pessoa. É isso que é a intenção. O tijolo por si só não é um fato relevante, a gente tem que ir lá buscar, procurar no dia qual é o tijolo. Isso não. É bom mostrar isso. O tijolo, na realidade, é a impunidade. Não devemos ser coniventes com doutor, o caso. Eu gostaria de dar um ponto. Ligando o que o senhor estava falando, eu quero saber simplesmente se realmente aquilo é um tijolo, parece mais um aparelho de concreto que o senhor trouxe aqui. Olha, eu acredito que nós somos estudantes de direito, em primeiro lugar. Nós somos aqui, representantes do Ministério Público. Está encerrado, uma parte da defensoria já está encerrado. Por favor, continue. Posso prosseguir, né? Olha, eu acredito que o que eu trouxe na realidade é para demonstrar que todos sabem o que é o tijolo. Isso não precisa mais dizer. E se alguém defere a mim uma tijolada, eu acredito que ele não vem me tratar com carinho. De alguma forma, eu acho que vem me atingir de uma forma negativa. Não é uma pessoa que vem mal intencionada. Agora, se essa pessoa vem numa crescente de agressividade física, verbal, vem numa crescente de uma agressividade física e perseguição, vem numa crescente de a gente ter a noção de que ele já tem aquela vontade de acertar, de acertar quem não está ali proporcionando o que ele tinha antes. Muito fácil deitar no sofá e ficar vendo filme. Muito difícil acordar 7 horas da manhã, ou para trabalhar, ou para estudar, chegar 11 horas da noite em casa. Agora não fazer nada, esperar que os outros tragam tudo na mão, é uma maravilha. Se a pessoa tem esse perfil, a pessoa não é uma pessoa consciente. Eu espero que nenhum de nós tenhamos que lidar com esse tipo de pessoa. No sentido de que eu espero que tenhamos pessoas do lado que tenham a possibilidade de estar presentes e fortes em relação ao que a gente quer. Não que queiram tomar da gente o que a gente conseguiu em fruto do nosso trabalho. Porque quem já foi acusado e condenado em um caso semelhante com 11 facadas, agora acusado em outro com 3 facadas, sendo com histórico de
agressões verbais, perseguição, espreita, tijolada no sentido de querer atingir, talvez até, eu acho a vítima temerosa, não quis dar queixa, mas poderia ter dado. Temerosa, porque ela mesmo foi confidente, ela falou, ela mostrou, chorava, ela era uma pessoa de uma certa forma assim, sensível. Apesar de dela ser a provedora dessa relação. Mas uma provedora que não tem que ser escravizada por quem quer matar ela. Não, ninguém está aqui para escravizar ninguém. Eu acredito que a gente tem que ter livre-arbítrio para a gente ter consciência dos nossos atos e poder decidir o que a gente quer, independente de ser subjugado, independente de ser influenciado a querer aceitar de qualquer jeito que pessoas maldosas, pessoas que já têm intenção de agredir ou de acertar alguém, vindo em nossa intenção. Nós somos pessoas trabalhadoras que temos tudo pela frente. Não podemos ficar à mercê de pessoas que têm um comportamento desvirtuoso dentro da sociedade. Aliás, viver em sociedade precisa de regras. Não é para ninguém agredir ninguém, não é para ninguém subjugar ninguém, não é para ninguém ameaçar ninguém, não é para ninguém, seria o ideal, não é para ninguém ter nenhum tipo de desavença. Mas fazer o que se tem essas pessoas? A gente tem que aprender a mostrar a ela que existem regras, não é para fugir. Não é para fugir, não é para você procurar, cadê o réu? Não é pra gente ficar nessa incógnita, nessa interrogação dali. Nosso colega Pela ordem, senhores. Não, eu tô falando pro réu. Senhores, eu interfiro a parte da defesa. É a quarta vez que o senhor está interferindo. Aguardem que os senhores terão o momento exato para mostrar a tese de vocês explanarem bastante. Membro da defesa, por favor, senhores. A cadência, a escala de violência, a sequência ordenada e programada, ele planejou. Teve uma programação e planejamento, ele espreitou, ele seguiu, ele ficou esperando o melhor momento. Ele indagava a vítima, ele procurava a vítima. Em alguns momentos a vítima, por ser sensível, podia até conversar. Mas ao mesmo tempo que ele dizia que ele queria que ela voltasse com ela de qualquer jeito. Que ela não tinha vontade própria, não. É pra fazer o quê? Se alguém lhe diz que ninguém tem vontade própria, nós temos que ter consciência de que a gente precisa impor o nosso brio, a nossa ética, a nossa moral, não se subjugar a ética e moral de pessoas que são acusadas, pessoas que têm a mão suja de sangue, uma vez. Uma pessoa que não trabalha, que não tem nenhuma possibilidade de você dizer assim, não, pessoa que tem um futuro forte, não. A pessoa simplesmente está desvirtuada, a pessoa não tem nada, não tem um perfil correto. Uma pessoa que está do lado da pessoa ali se aproveitando. Quase, se fosse em outros tempos, eu quase dizia até um gigolô, mas não chega a ser isso. Eu acho que é uma pessoa que não tem mérito, não tem nada. Uma pessoa que simplesmente só quer tirar financeiramente o proveito do trabalho da pessoa que está ao lado. Um verdadeiro parasita que não está nem aí para o esforço que o outro está tendo em trabalhar e matar o seu tempo correndo atrás do pão de cada dia. Não! Ele está esperando o pão pronto, está esperando tudo lá em casa. Ele quer que traga, quando terminar o filme, ele possa comer, estar à vontade. Agora, quando terminou isso e o dia foi passando, primeiro dia acabou. Poxa, acabou o primeiro dia, não tem. Não, mas aí ele vai voltar para mim. Não, mas o segundo dia tem de novo. Não tem nada. Ele vai atrás da vítima. Volte! Não volta. Insiste. Você tem que voltar. Nada. Ele começa a ameaçar, a agredir. Não chegar ao ponto de simplesmente tentar contra a vida da pessoa. Primeiro brigas, discussões, você vê a sequência, ó, uma sequência crescente. Uma sequência crescente de intimidação. Na realidade, a intenção é intimidar quem está ali do lado. A simplesmente dar a possibilidade de ele dar ali o que ele quiser. Agora, depois que ele já sujou uma mão de sangue, e ele bota a outra, suja também. A intenção dessas duas mãos de sangue, já que não tem outra vítima no momento que aquilo já aconteceu. Se tiver essa impunidade, é uma coisa que a sociedade não deve aceitar. Não devemos aceitar a impunidade para quem faz isso, para não ter a possibilidade de acontecer, de termos que passar o risco
de talvez qualquer pessoa ser outra vítima potencial de uma pessoa desse parâmetro. Uma pessoa que tem um perfil que na realidade não contribui pela sociedade. Não contribui, contribui em quê? Uma pessoa que está vendo filme. Eu não acordei 12 horas do dia para ver um filme. Agora eu vou dormir um pouquinho, eu estou cansado. Está cansado! Viu o filme e está cansado, estou cansado. Não faz nada. Nada, a pessoa que não tem perfil de nada. Nós devemos defender a sociedade de uma forma correta. Nós devemos ver a sequência dos fatos, dos indícios, do depoimento. Nós devemos ver a sequência do que está se mostrando. Brigas, desavenças, choro da vítima. A vítima sendo intentada, a vítima sendo agredida verbalmente. A vítima sendo agredida fisicamente. A vítima um atentado, o tijolo. Além disso, continuou a insistência. A espreita da casa da pessoa, ó, cercando, procurando ver uma brecha para poder cercar. E no dia do fatídico fato, o documento dele estava lá e não tinha nenhum BO de delegacia, nem nada, dizendo que perdeu o documento. Não. Foi encontrada a identidade. Depois que é muito fácil para matar, fazer o que tem que fazer e sair correndo e esquecer do que tem. Ou então deixar cair. É muito fácil. É muito fácil a pessoa se esquivar de responder pela verdade. É muito fácil a pessoa não apresentar aqui perante a gente para se defender. Muito fácil isso. Quem não deve, não teme. É uma frase que eu conheço. Eu sei que é uma frase que diz a verdade em relação a tudo. Então, para fechar, não deixe que a impunidade impere em nossa sociedade. A violência... 10 minutos. 10 minutos? Ótimo. Eu acredito que todos aqui têm a possibilidade de se desenvolver em várias situações em relação à vida que a gente opta ou escolhe, né? Eu acho que se a gente escolhe ser trabalhador, a gente tem um perfil em batalhar, de correr atrás. Mas quando a gente não escolhe ser nada, é nada que a gente vai. A gente só colhe o que planta. Agora é muito bom colher o que os outros plantou. É injusto. E quando a gente vai ter esse ato sorrateiro de querer forçar o outro vir a passar o que tem de posse, o que tem de bem, o que tem de bom, para que só a pessoa fique com aquilo e tire da vítima a possibilidade de ser um ato sorrateiro. Isso não é de uma pessoa que tem uma índole boa. A maldade, a malícia, aquela coisa de querer ficar ali esperando, espreitando o momento ideal, isso é o predador atrás da caça. Isso é o potencial que ele tem de simplesmente se desenvolver. Se desenvolver de uma forma agressiva, que deu a possibilidade dele subjugar ou tentar subjugar quem quer que fique no intermédio entre o objetivo dele, que era a parte financeira. É muito bom ter boa vida e não precisar acordar às 7 horas da manhã. É muito bom ver filme. Mas cadê a responsabilidade? Cadê o perfil de uma pessoa correta? É muito bom querer subjugar quem está no relacionamento. É complicado a pessoa que está no relacionamento ter que aceitar uma postura de que não faz nada. Quem está ali com as pernas para cima, vendo televisão o tempo todo, vendo filme. E depois diz assim, olha, se você não tomar uma atitude, a gente vai ter que terminar. Não, mas depois eu vejo. Não, depois eu vejo. Quando você diz, olha, então a gente vai terminar. Não aceito. Aquele ímpeto que ele tinha guardado em relação à agressividade aflora a cada dia que passa. A cada dia que as necessidades diárias dele vai se aumentando. E o que ele tinha antes, não tem mais. Quem provê? Ninguém. Ele vai atrás de algum trabalho, fazer alguma coisa? Não. Ele vai perseguir a vítima. Ele vai atrás da vítima. Ele fica espreitando onde é que ela está. Ele vai para a casa da vítima. Ele fica olhando Ele agride, ele discute. Isso tudo, na realidade, só vem a mostrar o seguinte. Todos nós vivendo em sociedade, nós temos conceitos e visões que, na realidade,
devem convergir para um ponto só: justiça. O papel da sociedade vem em cima da justiça, não da impunidade. Não! Não deve absolver o réu que não está ali. Não, ele não está aqui para dar atenção a vocês, para dizer a vocês a verdade, para dar um depoimento. Ele não está aí, procura, quer até falar, perguntar a ele alguma coisa. Não tem. Ele simplesmente se esquiva, ele vai embora. É uma coisa que, isso é um perfil de quem fez e ó, quero ir embora. Eu não vou ficar na frente não, que o que vem depois é pior. É a mesma coisa, sabe o quê? Um ditado que diz que é muito fácil matar, às vezes, um elefante, mas é difícil remover o corpo. Porque o que vem depois da morte, ninguém quer encarar. Ele quer, ó, se sair, ele não quer estar ali. Não quer responder pelos seus atos. Ele não quer, perante a sociedade, que não é o primeiro caso em relação a ele, é uma mão suja de sangue, outra mão também. Peço licença ao senhor promotor, o seu tempo, só faltam 5 minutos para esgotar. Bom, ótimo. Tudo isso, na realidade, que eu estou dizendo é o seguinte: o perfil dele, na sequência de tudo, mostra não só que, no momento do crime, mas os indícios, as razões, segundo ele que Ferri, é que levam à lógica de que tudo ali está mostrando que quem veio em direção tinha intenção, sim, tinha um ânimo necante, tinha um ânimo de matar, já tinha uma mão suja. Quando já teve a primeira iniciativa, já teve um intento, a outra é muito mais fácil sujar. Difícil é fazer a primeira vez. Mas quem já fez, a segunda é uma consequência. É só provocar a fúria que tem dentro dele. É só provocar aquele momento de desequilíbrio que o tempo faz com que ele, ó, vá potencializando. Passa um dia, passa outro, ele vai atrás. Cadê? Tem que voltar. Não, tem que voltar. Não, eu não quero mais. Não é assim, tem que voltar. Gente, não. Todas as pessoas têm direito de ser e estar da forma como querem. Conscientemente e tendo a escolha de suas vidas em primeiro lugar. Agora, não se subjugar ninguém. A sequência, o intercrimes que a gente vê, é isso. A gente vê na realidade, no primeiro momento, uma cogitação em relação ao crime, que a gente vê ali aquelas brigas, aquelas discussões, aquelas agressões verbais, uma agressões físicas, uma tentativa inicial, uma tentativa contundente, uma tentativa simples, uma coisa agressiva, que eu espero que ninguém daqui passe. Depois disso tem um preparo em relação ao caso, que ele espreita, ó, tá cercando, tá vendo a possibilidade, o melhor momento de ataque, porque quem já fez uma vez, sabe que ele tem que ter mais cuidado, porque ele tá ali, ó, esperando, segue, vai ver, depois executa e consuma o fato, de uma forma covarde, porque foge, depois até aqui, foge de novo, não se encontra aqui para responder o que falou, o que fez. Não se encontra, não foi nem encontrado pelos investigadores em relação ao inquérito recebido. O que vale é que a gente tem que ser contra a impunidade. Ninguém está aqui para subjugar ninguém. Estamos aqui hoje, voltados, para responder a seguinte pergunta: a absolvição do réu? Não, por quê? Porque a lógica e os indícios que estão mostrando, a única pessoa que podia se intentar contra é o réu. O réu tinha indício, o réu tinha intenção, já tem um ânimo negante dentro dele, já tem a intenção de atingir alguém. Não tem medo de pegar uma faca simplesmente. Não tem medo, aquilo já faz parte dele, a mão já está suja de sangue. Eu não tenho a minha mão assim, eu nunca, minha índole não é essa. Mas quem tem a mão suja de sangue, é muito fácil correr atrás, subjugar ou querer forçar os outros a alguma coisa. Entendeu? Não, a gente não pode aceitar a impunidade na sociedade. Entendeu? A sociedade precisa que vocês que são representantes tenham consciência de toda a história. Que sabem que a história que aconteceu com essa vítima que perdeu a vida é uma história que precisa de resposta, e essa resposta é não.
o réu, que já tem essa mão suja de sangue, e é acusado dessa outra, ele precisa responder pelos atos dele. O voto que o júri deve dar é não. Tem que ser não à impunidade. Não a subjugar as outras pessoas. Não a não fazer nada, a não trabalhar. Não há nada que não preste em relação à sociedade. Eu acredito que essa é o veredito que todos da sociedade querem e sabem que esse que é o verdadeiro benefício para a sociedade. Eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra agora aos membros da defesa. Não, tem um microfone aí. Sem fio. Boa tarde. Em nome do Corpo de Defesa aqui presente, nós saudamos as senhoras juízas, excelentíssimas senhoras juízas, presidente da mesa, as excelentíssimas senhoras juradas, que são as verdadeiras juízas de fato de direito aqui nesse momento, com a esperança de que nós sentimos o réu Ailton Góes, por ele ser uma pessoa realmente inocente. Também saudamos aqui nossos excelentíssimos colegas do Ministério Público e a todos aqui presentes. E assim como nossa colega do Ministério Público falou, eu abordo aqui a importância do júri para a sociedade, para o cumprimento da justiça, previsto na Constituição Federal, previsto no Código de Processo Penal. Nós temos o júri como o instituto de julgamento mais puro no ordenamento jurídico como um todo. Nós pretendemos aqui suscitar, levantar e redimir todas as hipóteses de dúvidas que possam oferir do caso em questão acerca da inocência do nosso cliente, senhor Ailton Góes. Gostaria também de abordar um ponto aqui acerca do nobre professor Guilherme Souza Nutti, que ele, em seus ensinamentos, aborda o surgimento da nulidade de processo posterior à decisão de pronúncia, que, como bem sabemos, no processo, o próprio Ministério Público, ele suscitou a impronúncia do réu. Ou seja, nem o próprio Ministério Público tinha certeza da autoria do réu no fato em questão. De tal modo, nós, assim como preza o excelentíssimo Guilherme Souza Nutti, apelamos para tal corte acerca da decisão de pronúncia, havendo data máxima, indícios insuficientes de autoria. Passo agora a palavra para o nosso colega Carlos Augusto. Boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Quero honrar a excelentíssima juíza, o Ministério Público, que faz o seu trabalho com bastante honradez. A nossa equipe de defesa, eu quero me congratular por esse trabalho árduo desses dias acerca desse processo. Quero lembrar de início a fala do Ministério Público, que pediu a absolvição no início da fala da doutora, e acredito que isso está no subconsciente deles, a absolvição. Também quero dizer que foi contada uma história muito bonita aqui, pelo doutor promotor, com a máxima data venia, uma história apelativa, uma história em que ele utilizou algumas fábulas para, de alguma forma, impressionar o coração das excelências que são jurados, que hoje estamos aqui em um momento único da democracia. O Tribunal do Júri é um momento
onde a democracia é feita de forma suprema. Não é à toa que o Instituto da Plenitude de Defesa é executado nessa instituição que é o Tribunal do Júri. Primeira coisa que eu quero falar é que eu não sei se os membros do Ministério Público já leram o Código de Processo Penal, mas o nosso cliente, Ailton, ele não está aqui com respaldo no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz que o acusado ele pode se tornar oculto. Então ele não está aqui porque ele tem medo ou porque ele deve, como foi dito aqui, de forma infeliz, mas ele está aqui por um respaldo da lei. O Código de Processo Penal, no seu artigo 363, no seu inciso 1º, diz que o acusado ele tem o benefício de se tornar oculto, o que é diferente de alguém que é foragido. O foragido é após a sua sentença. Mas eu quero abordar alguns pontos aqui e que julgo eu muito importantes na nossa fala. Nós quando assumimos esse caso com um intuito. O intuito de que essa justiça que Platão disse, a definição de Platão de justiça, que é dar a cada um aquilo que ele merece, muitas vezes no nosso país não tem sido feito da forma como deveria. Analisando o processo, nós vamos encontrar no boletim de ocorrência muitos problemas. Um dos problemas é que nós estamos lidando aqui com uma matéria fática, nós estamos lidando aqui com um homicídio, e a arma do crime em nenhum momento foi passada por perícia. Não houve perícia na arma do crime. Até hoje não se sabe quem utilizou a arma. No boletim de ocorrência, o doutor delegado diz que a arma foi encontrada, mas não houve perícia. E deve ter algum estudante de direito aqui, eu não sei, claro que deve ter, mas nós sabemos que quando a matéria é fática, nós utilizaremos uma prova ou testemunhal, ou pericial, ou as duas. Quando se fala de matéria de direito, a prova tem que ser documental. E eu quero saber como é que o Ministério Público cria provas, como eles disseram aqui, que existem provas, que eles têm provas que foi o nosso cliente que matou a vítima, e eu quero me render aqui também, e quero desejar à família os meus sentimentos. E a defesa não está aqui para defender um culpado, não. A defesa está aqui para que a justiça seja feita. A defesa está aqui para que o Ministério Público não venha interferir no veredicto das pessoas idôneas que estão aqui nesse júri, de forma errônea. Até porque a fala do Ministério Público anterior aqui à nossa é uma fala apenas através de fábulas. E nós sabemos que quando se lida com vidas, nós temos que ter a certeza. O Código de Processo Penal diz que deve-se haver materialidade e autoria. E nós não estamos encontrando autoria nesse processo. Não existe um autor, não é comprovado através de provas o autor. Existe um professor paulista, que é o professor Alexandre Stone, ele é professor da USP, professor de processo penal, e ele escreve um artigo sobre boletins de ocorrência. E ele dá um título a esse artigo, ele diz que no boletim de ocorrência o réu está nas mãos de Pilatos. Todos aqui que moram no Brasil, um país dito cristão, sabemos o que quer dizer isso. Pilatos, aquele que foi o responsável por lavar as mãos de um homem inocente que era Jesus. E Pilatos lavou as mãos pela pressão das pessoas. As pessoas estavam pressionando ali, dizendo: tem que crucificar Jesus, crucifica, crucifica. E Pilatos, que tinha o poder de decisão, o poder que vossas excelências têm aqui hoje, o poder de mudar a vida de alguém, o poder de ou pôr essa pessoa em uma situação de massacre social, ou de tirar essa pessoa desse momento. Pilatos então lava as mãos. E o professor Alexandre diz que no boletim de ocorrência é onde se inicia os maiores erros judiciais. Por quê? Porque nós analisamos esse processo
e esse boletim de ocorrência, de onde se inicia a denúncia, que logo depois há uma impronúncia, esse boletim, ele é falho, ele é defeituoso. Como se denuncia alguém de onde não existe provas de autoria? Vocês, excelentíssimos jurados e vocês aqui presentes, vocês viram em algum momento aqui o Ministério Público arguir uma prova? Citar uma prova? Eles trouxeram aqui um tijolo que até parece mais uma brincadeira, né? Eu acho que eles estão brincando aqui com a gente, porque é uma coisa até irônica. Mas eles não trouxeram provas. E nós, a defesa, nós queremos expor a vocês, expor com argumentos sólidos, que o nosso cliente é inocente. E que quando vocês forem colocar, quando vocês forem assinar as cédulas, o sim tem que ser assinado. Porque o sim vai fazer com que a justiça de Platão, dar a cada um aquilo que lhe merece, venha a ser cumprida aqui hoje. Nós não podemos deixar que a pressão da mídia, que a pressão de outras pessoas, que a pressão de testemunhas que nem sabem quem viu, de testemunhas que não sabem o que estavam falando, venham fazer com que um inocente seja posto em uma cadeia. E para eu encerrar minha fala e dar a continuidade à fala do meu colega da defesa, eu quero apenas dizer que nos autos, na página 214, o Ministério Público declara que é inexistente, que não há indícios de provas. O próprio Ministério Público, que nessa fala mais atrás aqui contou essa história, essa fábula para vocês, eles declararam na página 214 dos autos que não há indícios que o nosso cliente é culpado, que o nosso cliente foi o autor do crime. Com a palavra, meu colega Armando. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Queria saudar a mesa, em nome das senhoras juízas, saudar o Ministério Público e saudar as senhoras juradas. Eu venho, nesse caso, mostrar que o sistema jurídico penal brasileiro está equivocado, está errado. Vemos aqui um senhor, o senhor Ailton, é um senhor inocente, que está sendo perseguido durante todos esses anos, por um caso que ele não tem nada a ver com isso. O Ministério Público aqui alegou que se tratava de um vagabundo. Parece que eles vivem no mundo da lua e não sabem que estamos em meio a uma crise econômica mundial, que na Espanha, inclusive, tem 25% de desempregados. Os últimos dados do Brasil foram que o desemprego está crescendo. Agora me digam quantos estão aqui em busca de um emprego. Será que os desempregados que estão nessa sala, pode até ter jurados e juradas aqui, juradas nesse caso, desempregados, será que as senhoras são vagabundas? É isso que o Ministério Público alega. O Ministério Público alegou aqui que precisamos punir os culpados. A defesa concorda com isso e vem em busca de justiça. Mas a defesa quer a justiça sobre tudo. A defesa não quer que saiam punindo qualquer um que se encontre na rua. Isso foi no tempo da ditadura militar. Estamos comemorando 50 anos de ditadura. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram torturadas sem ter o seu direito à ampla defesa negado, o direito que o Ministério Público vem aqui defender. Que o direito da ampla defesa seja negado, que o direito do contraditório seja negado. Um dos princípios que o direito penal tanto prega é o princípio do devido processo legal, que precisamos respeitar o processo legal. O Ministério Público alegou aqui um assassinato que não consta nos autos, não tem nada a ver com o caso, uma coisa sem nexo. Para se colocar uma coisa com outra, precisa haver um nexo causal. Isso, um crime não tem nada a ver com o outro. Eu venho aqui trazer para as senhoras juradas 3 casos que mostram que o sistema jurídico penal brasileiro está equivocado e que esse caso pode se cometer mais um erro disso. Eu venho trazer aqui o caso dos irmãos Naves.
que foram condenados a 16 anos e 6 meses de reclusão por terem, segundo o Ministério Público, matado o seu primo. Depois de 10 anos que o caso foi julgado, o primo dos acusados, dos réus, foi encontrado vivo. Imagine vocês serem julgados, serem condenados, passarem 10 anos na cadeia. Todo mundo sabe como é o sistema carcerário brasileiro, infelizmente. Vítima de torturas psicológicas, vítimas de torturas físicas. E se provar logo após 10 anos que são inocentes. Viu trazer o caso também do senhor Jonas da Silva Cruz, que foi preso em 94, acusado pelo Ministério Público de estuprar a sua enteada de 12 anos. Em 2008, ficou comprovado que o réu não tinha nada a ver com o caso. O réu hoje se encontra cego, desempregado e praticamente foi abandonado pelos seus familiares. Me diga se a justiça que tanto pregamos é a criminalização de todos. E passo agora a fala para os meus colegas de defesa.